Começamos o programa de hoje falando sobre a COP29, uma reunião mundial onde os países avaliam o que estão fazendo para combater as mudanças climáticas, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, conforme o Acordo de Paris de 2015. Atualmente, 198 partes participam dessa conferência, ou seja, 197 países e a União Europeia, o que mostra uma adesão quase universal a esse tema. A próxima reunião será no mês que vem, em Baku, lá no Azerbaijão. E o Brasil chama a atenção do mundo todo nessas discussões, principalmente por causa das nossas florestas e da rica biodiversidade preservadas. Diante desse cenário, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou ao governo federal um documento destacando o posicionamento do setor quanto ao que precisa ser discutido na COP29. E nós vamos saber mais sobre esse posicionamento agora com a participação de Daniel Vargas, que foi um dos speakers do evento pré-COP29 que aconteceu ontem, onde o documento foi entregue. Muito boa tarde, Daniel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer voltar a falar com você e com o seu público. Obrigada a você, Daniel, sempre um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar explicando por que o setor produtivo está se mobilizando para influenciar as negociações da COP29 e como é que essas decisões da Conferência Mundial do Clima vêm impactando o agronegócio brasileiro. Bom, uma COP é, primeiro, uma reunião global de lideranças públicas, privadas e sociais em um local do planeta para se realizar um grande balanço da situação climática global. Então, nós temos um compromisso compartilhado de nos esforçar para que a temperatura do planeta não suba além de um limite de segurança fixado em 1,5 graus Celsius até 2100. E em cada uma dessas reuniões, representantes do Estado, dos principais setores privados, vão até esse local para, de certo modo, prestar contas do que está sendo feito, da realidade, mas, ao mesmo tempo, também fornecer subsídios, expectativas e cobrar ações, especialmente daquelas lideranças ou de países mais responsáveis por emissões, para que, de certo modo, o mundo também caminhe de mãos dadas rumo a esse objetivo comum. As COPs, elas costumam tomar decisões que são muito centrais para o planeta e que acabam sendo desdobradas em compromissos nacionais e, quem sabe, em expectativas setoriais. Então, na medida em que uma COP ela tem o poder de definir um conjunto de obrigações específicas, ela também tem o potencial de influenciar como os países vão se posicionar. Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, uma preocupação cada vez maior com o uso da terra. E é nesse sentido que uma decisão tomada na COP29 pode muito bem influenciar a maneira como a agricultura se organiza e como ela deve avançar. Entendi, Daniel. E aí uma das preocupações nesse sentido, então, é o financiamento climático justamente para realmente organizar, direcionar as ações da nossa agricultura e pecuária. E aí, eu te pergunto nesse sentido, esse tema está avançando, por que isso é importante para a gente conseguir se adaptar, conseguir ser mais resilientes? E como é que está o cumprimento das metas já estabelecidas nesse sentido de financiamento climático, A gente sabe aí que os países se comprometeram a arcar com recursos no valor de 100 bilhões de dólares por ano para adaptação climática em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, isso está acontecendo? Desculpa, isso está acontecendo? O que é necessário para a implementação definitiva dessa agenda, Daniel? Claro. Em 2009, na COP15, que foi realizada na Dinamarca, os países ricos se comprometeram a doar 100 bilhões de dólares ao ano para países em desenvolvimento, como apoio para que eles cumpram as suas metas. Isso porque se sabe, desde aquela época como hoje, que muito embora nós tenhamos coletivamente um objetivo comum, a capacidade dos estados para trabalhar na construção das suas políticas de mitigação, de adaptação, varia. E para diminuir essa desigualdade é que aqueles países mais capazes, mais ricos, se comprometeram a fazer doações anuais para aqueles que são menos capazes, porque ainda em desenvolvimento. O prazo para cumprimento com esse montante de 100 bilhões de dólares foi estabelecido em 2020. Desde então, há uma discussão sobre se os países ricos finalmente conseguiram arcar com esse montante anualmente. Alguns, por exemplo, lideranças internacionais como da própria COP28, o sultão Al-Jaber, que presidiu a COP no ano passado em Dubai, argumentava que esse montante ainda não havia sido cumprido. Por outro lado, a OCDE tem recentemente divulgado informações de que esse número talvez tenha sido cumprido desde 2022. Seja como foi,
O que está em jogo agora é o que vai acontecer a partir dos próximos anos. E existe, nesse momento, uma expectativa, e esse deve ser um dos temas centrais desta COP, que vai acontecer no Azerbaijão, de quais serão os novos montantes, os novos valores acordados pelo mundo para apoiar e financiar o desenvolvimento daqueles países que ainda precisam de mais estrutura, capacidade, tecnologia para também avançar com seus objetivos ambientais. Agora, Daniel, esses novos valores são importantes, claro, mas a implementação de tudo que já foi discutido também é. Como garantir que isso realmente chegue na mão de quem precisa, chegue nesses países que precisam se desenvolver em setores como o agronegócio? Aí eu acho que existem 3 desafios centrais, Iá. O primeiro diz respeito à quantidade. A verdade é que 100 bilhões de dólares, quando distribuído por todos os países do mundo, é mais ou menos como jogar água sobre a areia. Ela se dissipa rapidamente e muito pouco chega na ponta. O segundo desafio diz respeito à organização. Há uma reclamação constante, sobretudo de países pequenos, de que há uma gigantesca burocracia para acessar esses recursos internacionais. E o terceiro diz respeito a foco. E nós sabemos que sem foco e, portanto, sem um alvo preciso, a grande probabilidade é que esses recursos, até quando cheguem, não gerem o resultado que a gente espera. Então, sem que nós tenhamos uma quantidade de recursos de uma ordem muito maior, com um regime muito mais flexível e com foco de prioridades bem estabelecido, o risco que corremos é aquele que você acabou de mencionar, de que o dinheiro exista, mas que na prática não chegue a lugar algum. Bom, vamos tentar avançar nisso, né? Tomara que essa COP aí enderece esse tema realmente. Agora, um outro ponto abordado muito importante é a mensuração das nossas emissões, mas também das nossas remoções de carbono. Quais os desafios nesse processo e por que isso é essencial nesse momento em que os países estão aí caminhando para determinar novas metas de redução dos gases de efeito estufa, Daniel? Esse aspecto é central por uma série de razões. A principal delas é que a história da agenda de negociações climáticas ela foi centrada no problema de emissões do setor de energia. E o setor de energia basicamente emite, ele não sequestra nem remove. E, portanto, se a gente quer garantir um bom acompanhamento, um bom controle e uma transição desse setor, a gente precisa focar a nossa atenção na capacidade desse setor de emitir e como conter essas emissões. No entanto, à medida em que a tecnologia avança e à medida em que países com realidades diferentes ingressam no jogo climático global, nós também percebemos que existem outras atividades que podem contribuir com as metas do clima. São aquelas atividades que, com o uso de tecnologia, retiram o carbono da atmosfera e o fixam no solo. Ou atividades produtivas, como o do agro brasileiro, tem uma imensa capacidade fotossintética que também faz esse trabalho de remoção. No entanto, as métricas, metodologias e parâmetros que ainda predominam no mundo são concentrados na atividade de emissão e como reduzi-las, e não de remoção ou de evitar as emissões que caracterizam boa parte dessas inovações e das técnicas tropicais, como no Brasil. E aí a gente acaba sendo prejudicado, né, Daniel? Porque essas remoções justamente não estão sendo contabilizadas. Como que a gente avança nesse sentido? Qual que é a solução para isso? Eu acho que aqui também há 3 passos, viu, Iá? O primeiro é político e diplomático. O mundo precisa compreender o papel e o significado de atividades produtivas tropicais que transformam fumaça do ar em alimento, energia e fibras sustentáveis, pelo poder da fotossíntese que caracteriza a nossa atividade de uso do solo. O segundo desafio é científico. Para que isso seja traduzido em atividades econômicas, é preciso que haja uma gramática bem estruturada que a ciência constrói. Essa gramática ainda está avançando, a passos lentos, mas ela precisa ficar de pé. E a terceira diz respeito ao posicionamento da própria decisão e organização política brasileira. O Brasil, ele apresenta o seu inventário nacional, por meio de que ele mostra com transparência a realidade ambiental do seu esforço aqui dentro. Os nossos inventários no passado, tradicionalmente, se concentraram em avaliar as nossas emissões, porém, sem adequadamente medir e computar as nossas remoções. Isso precisa entrar, a partir da liderança e do projeto brasileiro, no centro do nosso inventário. E, a partir daí, também servir de referência e exemplo para que o mundo caminhe nessa mesma direção.
Então é uma coisa que depende bastante da gente de certo modo, né, Daniel? Agora, uma coisa que eu também queria te perguntar, conectado a essa questão das nossas políticas, é a implementação efetiva do nosso Código Florestal, a validação do nosso CAR que caminha a passos lentos e que é essencial para a gente mostrar para o mundo, né, o que a gente tanto fala, de que a gente tem tantas florestas preservadas, principalmente em propriedades rurais. E aí eu te pergunto, né, qual que é o posicionamento do agro com relação a essa agenda? O que você ouviu sobre isso ontem no evento? Bom, Iá, nós sabemos que a agricultura tropical brasileira e o Brasil como um todo, com seu manancial de reservas florestais públicas e privadas preservadas, tem um ativo ímpar, ou se quiser, temos uma virtude incontrastável no planeta. No entanto, esses méritos, essas virtudes, essa beleza da realidade brasileira acabam sendo camuflados por uma fragilidade institucional de implementação das nossas leis. Por isso, o que nós precisamos fazer como uma das prioridades é assegurar a execução, o cumprimento efetivo daquelas normas que nós já aprovamos, que são ambiciosas internacionalmente, que são admiradas e respeitadas pelo mundo, mas que precisam ser colocadas em prática com vigor no Brasil. Fazer isso não apenas porque a lei precisa ser cumprida, como dizem os juristas, mas fazer isso porque é uma forma de capitalizar as nossas virtudes, mostrando-as ao mundo com mais clareza. Ontem, nos debates que aconteceram na CNA, o tema do Código Florestal ele não foi tocado como uma prioridade ou como um tema de destaque. Existiam outras questões relevantes que foram abordadas naquele momento. Mas eu acompanho as discussões sobre esse tema e sei que a maior parte das lideranças brasileiras e do setor são absolutamente favoráveis à legalidade. Ninguém quer licença poética para sair fazendo o que bem entender. As pessoas querem que a lei seja cumprida e, ao fazer isso, sabem que todas aquelas atividades limpas, sustentáveis que o agro possui vão poder ser reconhecidas e vão reverberar de uma maneira muito mais clara, muito mais saliente do que hoje. Perfeito. Agora, Daniel, para a gente encerrar, tem uma questão do grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh que aborda especificamente essas questões da agricultura, de segurança alimentar, de tecnologias para redução das emissões. E aí eu te pergunto, né, esse grupo, quais são as principais propostas dele e como que esse trabalho pode continuar avançando, né? Como que o agro brasileiro pode contribuir nesse sentido? Bom, nós sabemos que esse aparato do regime climático internacional, ele é formado por uma rede de comissões, que às vezes avançam com mandatos específicos, às vezes atuam de forma permanente. Uma dessas comissões diz respeito especificamente à agricultura e como ela vai se posicionar diante dos desafios climáticos globais. O grupo de agricultura tem negociado, a passos lentos, verdade seja dita, ao longo dos últimos anos, como avançar. Finalmente, nós estamos muito prestes de um momento de definição de um acordo, em que a ideia é criar uma plataforma global em que projetos sustentáveis possam ser submetidos a esse regime internacional e, a partir daí, ter uma credibilidade, um selo, que lhes permita também acessar recursos mais favorecidos para investir nessas atividades, expandindo, assim, as práticas sustentáveis. Essa é a ideia que está no centro das discussões e que parece ser um rumo de avanço para os trabalhos desse grupo. Seja como for, eu creio que a realidade e o potencial brasileiro não pode ficar dependendo das decisões e propostas desse grupo. Nós precisamos saber agir com a nossa realidade, com os nossos recursos, com a nossa energia construtiva, para avançar com o que temos aqui e, a partir daqui, também mostrarmos para o mundo como somos capazes de produzir mais com sustentabilidade. Perfeito. Daniel Vargas, professor de Economia da FGV, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Iá, sempre um prazer. Prazer é todo nosso, Daniel. Bom trabalho para você. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.